O primeiro split eu não acompanhei tanto, porque o Rock, loucura, mas o segundo, eu lembro que eu acompanhei bastante o CBLOL, tanto que eu fui até a final e tal, da Cade. Eu lembro quando a gente tava no playoff, eu assisti com mais cautela o CBLOL, e eu lembro como que a Red melhorou e o quanto que eu tinha essa sensação de que seria um problema. Eu lembro de eu discutindo muito com o Sil, que pô, a Red agora desse jeito é um problema. E ainda, a sorte que a gente deu, sorte entre aspas, foi o formato campeonato. Porque essa é a verdade, tá? Porque foi um jogo, eu acho que o ponto alto, né, da Red, segundo split é vencer a Loud, desclassificar a Loud. Sim. E na sequência já tem que jogar com a VK. Esse na sequência... esse na sequência ferra muito. Porque claramente, uma coisa que é uma grande característica, não só do Coelho, mas dessa lineup, é que a preparação fica muito evidente. Sim. A preparação é bem feita. E foi o contrário pra gente. A gente tinha só o jogo acho que era domingo, né? Só o jogo do domingo ou do sábado, eu não lembro qual dia que era. Não, a gente jogou na sexta contra a Loud e no sábado era contra a VK. A gente tinha só o jogo do sábado. Então, Sim. é uma preparação de uma semana, que já, sinceramente, tinha a preparação contra a Loud, a gente tinha também, mas mais fácil, entre aspas. A gente assistiu, lembra? A gente assistindo junto o jogo. Então você já vai falando. E o pior, quando é um jogo depois do outro, meio que você mostra a prioridade. Sim. Por mais que você consiga mudar coisas na semana, já mostra o seu jogo. Não, já é difícil esse formato, e é o que eu falei na coletiva logo depois do jogo. Quando a gente foi campeão lá, vindo da Lauer, tá, a gente teve que jogar seguido assim também. E eu lembro que daquela vez, a gente ganhou num dia, no sábado. Acho que foi da Fúria, que foi aquele do Ranger e o Aegis, eles lá se xingando. Sim, até então já teve uma grita. Aí depois foi 3-1. Foi a Kabum. Só que eu lembro, isso é nítido da minha cabeça. Quando a gente chegou pra Kabum, pra jogar contra a Kabum, parecia que os moleques estavam de ressaca ainda. Porque a adrenalina que você sente no dia anterior, você não recupera. A adrenalina tem impacto físico. E aí o primeiro corpo, jogo, a gente nem jogou assim contra a Kabum. Os moleques estavam dormindo. E aí no meio do segundo jogo, eu só pensava, falei, a gente só precisa ganhar uma luta pra dar uma animada e eles acordarem. Aí no meio do segundo jogo ganhou uma luta e eles voltaram a gritar, falar tal, e veio a energia de novo e a gente ganhou de 3-1 também deles. Mas... Então eu já fui meio que sabendo assim, primeiro jogo, filhão, é pau, não tem jeito, por mais que a gente tente, sabe, a gente foi atrás de nutricionista, fui atrás, sabe, de gente do esporte que conhece energia, como, né? Que a gente faz pra se recuperar pro dia seguinte, porque o jogo vai acabar, o que a gente come, quanto, e todos falaram a mesma coisa, tem que beber bastante líquido e, óbvio, come normal, tá, mas muito líquido, carboidratinho, descansar, mas também você não pode exagerar no descanso, porque senão você chega desligado também no outro dia. É muito foda recuperar assim rápido de um dia pro outro. Essa foi pra mim a nossa... Não foi parte da sorte. É que eu acho que as coisas têm que ser como tem que ser, mas assim... Talvez se fosse no outro dia, a VK também ganharia. O Si é muito foda. Mas eu lembro de eu vendo a entrevista com o Sil e traduzindo uma parte pra ele, né? Do Coelho. Falando que, a gente preparou a semana inteira pra Loud. Isso. Aí eu falei, Sil, ele tá falando que eles prepararam a semana inteira pra isso. Então, talvez amanhã eles não estejam tão preparados quanto a gente. Eu lembro tendo essa discussão exatamente com o Sil. E, de fato, a gente viu que foi um jogo que... E também é meio que como a gente começasse já do final da série. Então, os nossos bans já foram, assim, o que se descobriu do jogo anterior. Então, óbvio, qual que é a moral da história aí? Que é o que eu sempre falo pra todos os times. Por que isso aconteceu? A gente tá... Se eu tivesse na sua posição, como eu tava no Academy 2023, que a gente chegou em terceiro, curiosamente também em terceiro, mas a gente começou o campeonato em nono. A gente errou tanto na fase de pontos que a gente vai ter um playoff difícil. Por isso que a gente valoriza, não tinha o que fazer, igual você falou, você contou a história toda, mas é muito importante a fase de pontos pra isso, pra você ter um final, um playoff mais... Tranquilo um caminho ali, mais tranquilo ali. Você nunca sabe o que vai acontecer. A parte boa é que ano que vem não vai ter mais isso, né? Vai ser só um jogo por final de semana. Então não vai ter esse negócio. Aí é outra história. É um preparo por semana. Sim, aí isso é muito mais fácil pra preparar. Red, isso é muito bom. Sim. Pra Red, melhor de 3 é excepcional. Sim. Pra Red, porque você se prepara bem. E assim, o que deu mais dó é porque... Eu não sei se foi na última ou na penúltima semana. A forma de treinar o Coelho mudou o jeito da gente treinar e o time começou a voar, assim, nos treinos. E aí, tanto que a gente foi hiper confiante, falou, a gente vai espancar a Loud. Não foi espanco. Por mais que olhe lá foi 3-0, mas foi 3 jogos pegados. Foram não 3 foi jogos limite. Porque você sabia que da Loud,
Se você errar, eles ganham. Então, o tempo inteiro você podia estar ganhando na frente, 5, 10 mil de ouro. Fala, filhão, não vacila, porque senão os caras viram. Então, você já tem um foco a mais, né? Vamos dizer assim. Isso desgasta, né? E eles, assim, não é dando desculpa, mas a gente se preparou pra Loud. Falou, mano, porque se não passar deles, o que adianta se preparar pra VK? Sim, exatamente. A VK vai ser de um dia pro outro, a gente vai ver o que vai fazer. Já tinha jogado antes, já tinha perdido antes pra VK, então a gente sabia mais ou menos o que tinha que fazer. E aí... E aquele dia foi muito atípico, porque assim, a gente começou a série, primeiro jogo já esperava meio que... Difícil. Né? Só que aí a gente já perdeu o segundo. E o segundo tava ganho pra gente, se eu não me engano. Impossível, jogo impossível. Exato. Impossível. Vocês estavam... tava igual a tartaruguinha na base, né? E a gente ali pra fazer um ancião, não lembro, deu merda. Teve ancião, teve a MF ultando, Impossible Game. Sim, e aí a gente perdeu. E aí eu falei, puta, meu, chegar até aqui, perder desse jeito é foda. E aí pra ajudar ainda aconteceu um negócio do Aegis. Sim. Dele ter lá a dor, e eu não sei, porque ele nunca tinha tido isso antes e nunca teve depois. Foi naquele dia. Eu imagino que sim, porque problema no coração ele não tem. Não, que isso, ele é super novo. Não, deve ter sido. Ele teve os quadros muito próximos do que eu tenho, e eu tenho ansiedade, eu tenho diagnosticado. Tanto que quando eu soube que ele tava tendo isso na cabine, é que eu tava narrando, mas eu pensei até, na hora que foi pro intervalo, eu ofereci o meu remédio pra ele, só que aí não queria dar remédio sem ele, tá ligado? Aí eu deixei pra lá. Mas porque no meio do segundo jogo, ele já tava esquisito, a comunicação dele já tava diferente, os moleques toda hora olhando pra ele, então tirou um pouco o foco ali. Não é desculpa, é o que eu falei, era pra ver cair pra final, ponto. Mas de novo... Mas essas coisas aconteceram, não dá pra esconder. É um cansaço também que vem do outro dia. Sim. Cara, sim. Eu só lembro de vocês ganhando. Essa você falou que vocês ganharam na sequência da Kabum. É o único exemplo que eu lembro de ter conseguido ganhar. Todos os outros sempre perderam. É isso aí. Que eu lembro aqui agora. Sim. Eu não tô lembrando de nenhum. Sim, mas na minha carreira, quando eu era o segundo dia, a gente foi o único time que conseguiu fazer isso, até hoje. E ainda assim, ele já... Porra, a crítica sempre era mais forte nele no Gravitar. Então eu acho que já veio acumulado essa pressão do campeonato inteiro. A crítica era diferente dos dois. Sim. O Greve era uma crítica única e exclusivamente de League of Legends. Sim. Era assim, de sua lane phase, como exato. você faz as não coisas. Sabe farmar, não sei o que. Só joga de tanque. Eu já falei isso com ele também. Mas a crítica do Aegis é aquilo que você falou. Pessoal, era sobre protagonista... Sobre a figura dele, né? Sim. E que criaram também muita coisa em volta disso. E esse era um questionamento que eu queria fazer. Você sentiu que... Porque assim, eu perguntei isso pro Aegis, ele falou que sim. Mas da sua visão lá, que fica muito próximo, você sentiu que esse foi um ano difícil pro Aegis, assim, emocionalmente, porque vocês fizeram a opção, né? Tipo, Titã e Aegis, um dos dois tinha que ficar, vocês optaram pelo Aegis. E ele virou o líder do time. Ele virou a referência. E ao longo do ano, as 1000 vezes que eu entrevistei ele falou, pô... Eu tive que me tornar uma pessoa melhor, eu tive que me tornar um líder melhor. Eu falei ao longo do ano isso pra ele várias vezes. Eu falei, pô, Aegis, eu senti que esse ano de 24, você tá mais sério e às vezes muito mais triste do que você era. Você era muito resenha, você era muito brincalhão. Você, toda vez que a gente vai conversar, e até quando a gente não tá conversando, quando eu vejo você no dia a dia, você está menos. Parece que ele tava sentindo uma carga, uma responsabilidade. Você sentiu isso, né? Sim, bastante. E ele tinha esse peso nele. Ele falou várias vezes. E é o que eu falei. O cara que já ganhou... Pô, ele foi o melhor do Brasil em 2021, foi isso? Quando vocês ganharam lá, né? E então ele já tinha. E ele tinha, por mais que ele fale que não, esse peso de, a gente escolheu ele em vez do Titã. Ele tem esse peso dentro dele. Claro. E é lógico que afeta. Então, assim, o trabalho todo, assim, pra ele... Foi diferente, foi bem complexo. Porque aí tudo que dava errado, a culpa é dele. Exatamente. Então... vocês escolheram o cara, olha a merda que tá dando. E agora você não tá fazendo? E agora você não tá performando? E agora não sei o quê? Então, assim, tinha essa cobrança mais dele, né, de fora, né? É o que eu falei, de influenciador, de torcida, de tudo. De vocês, teve isso? Não, disso não. Não, porque a gente já sabe que tem esse peso. E a gente tinha que tirar. Naquela hora, a gente tinha que tirar. Tanto que, assim, em todas as vezes que a gente perdia, eu ia na coletiva. Verdade. Porque é o que eu falei, não vou expor mais eles. Eles já estão, já tá todo mundo na merda. Eu ir lá, falar qualquer merda e os caras baterem em mim, tá bom. Vou falar, eu fico feliz? Não, é lógico que eu sinto também, mas menos, entendeu? Faz parte. É aceitar, a gente tá na merda, aceita.
E aí, pra ele, pô, não vou expor mais ainda eles ou deixar... De repente fala uma coisa a mais, ou o cara de cabeça quente também arruma mais outro problema pra gente, então não. Mas pra ele foi, com certeza, difícil pra cacete esse ano. Ele sentou e conversou com vocês sobre isso, especificamente em algum momento, ou ele guardou mais pra ele? Não, às vezes ele falava, às vezes conversava comigo, às vezes com o Corradini também, mas tinha hora que ele se abria, assim, porque às vezes quando as coisas estavam dando errado, e ele, cara, buscava solução o tempo inteiro. Ele sempre foi assim. Sim. Sempre. E teve até... E eu falei pra ele antes do campeonato, nessa virada de um split pro outro. Eu falei, se você não cobrar os outros, não ir atrás, não resolver os problemas, é no seu cu que vai sobrar. Porque pra todo mundo, é você. Sim. Tipo, se o Frost jogar mal, se o Brent jogar mal, se o FNB jogar mal... Foda-se, vai ser pra você. Isso eu sempre falei pra ele. Ele, filho, então dá um jeito, vá atrás. Tipo, resolve. Vocês querem trazer o Nelson? Beleza, vamos fazer acontecer. Mas, ó, você sabe que você tem esse peso. Ele... Só que aí, ao longo do tempo, pô, você vai tirando essa carga, porque não é justo, né? É tudo você, é tudo culpa sua. E não é. Ele é o que mais tentou até o final. Ele, o Coelho também, puta... Deu dó, assim, da forma como foi que a gente perdeu o último jogo ainda. Porque, pô, 2-0 pros caras, a gente conseguiu empatar. E aí no último jogo, aí aconteceu uma coisa à parte lá. Acho que na época a gente falou. Aquilo afetou? Não é que afetou, tirou a concentração. Tirou. Só pra esclarecer pra galera. No jogo de Red contra Cade, tava a família do Aegis lá, inclusive a avó dele. E eu nunca entendi se ele viu ou não viu. E aí, elas estavam do lado direito, tanto que eu até fui falar com elas. E aí, alguém na plateia que não tem nada a ver, por causa do calor, emoção, sei lá o que foi. Desmaiou. Um torcedor, X, João. Sim. Só que parece que estava próximo da família do Aegis. Na verdade, eu não entendi direito. É que foi assim... Tava rolando o jogo e a gente começou melhor, né? Começou ganhando o jogo. E aí eles deram uma equilibrada. E aí teve uma jogada que a gente não entendeu, que foi a hora que ele se matou de Amumu ali. Que ele pulou nos caras ali, morreu. E a gente, na hora ali, ficou sem entender. Ficou um olhando pro outro assim, por que ele fez isso? Qual o sentido? Porra, pra quê? Assim, totalmente lógico. Não tinha nada. Ninguém tava na comunicação falando pra fazer nada. Não tinha nada. Cara, como assim? Que o Brence morreu no mid, e aí do nada os caras iam levar ali até 1 e acabou. Só que aí ele foi, se jogou lá no meio dos caras, morreu, os caras fizeram o barão e aí fodeu o jogo de vez, né? E até então eu fui pra coletiva e tal, ninguém tinha falado nada. Na hora que eu saí do estúdio, a torcida veio falar, pô, tinha que cancelar o jogo, não sei o que, um torcedor. Como assim cancelar o jogo? Foi a mesma coisa, que eu tava na cabine e não vi nada. Do que você tá falando? Ela, não, porque aconteceu lá do torcedor desmaiar e tal, e atrapalhou o Aegis, porque ele ficou olhando pra torcida, e ele ficou vendo, não sei o quê. Eu nem sabia que a avó dele tava lá. E ela tem, acho que, 80 anos, parece. Velhinha, ela é bem e ela tava de cadeira de rodas Isso. até. E eu não sabia também. Aí eu falei, como assim, olhando pra torcida? Porque a avó dele tava lá, e aí desmaiou o torcedor. E aí, pô, faz aquela muvuca, acho que entrou maca. Entrou maca. E na hora que deu essa muvuca, ele toda hora tava jogando e olhando, e aí foi a hora que ele, ele tava querendo ver se era ela, entendeu? Ele, o tempo inteiro... isso que eu não sabia, se ele olhou ou não. Ele, toda hora, ele olhou, algumas falaram, ele ficou toda hora, sabe? Joga, olha, e aí foi a hora que ele se matou. De novo, muita gente na época, quando a gente falou isso, estão dando desculpa. Não, não é desculpa, é um fato. Isso aconteceu. Quer dizer que a gente ganharia o jogo? Não. Provavelmente a Cade ganharia, independente disso. Mas isso aconteceu e atrapalhou. E você sabe, jogo... É hiperfoco, Você não pode tô aqui olhar o celular, tô aqui olhar a garrafa, você já desconectou do jogo. Então atrapalhou. Mas, de novo, eu acho que a VK ganharia de qualquer jeito. Só agilizou o processo ali, né? Foi num quase. Mas assim, chegar no último jogo, lutar... Porque eu acho que essa série foi exemplo do que a gente passou o campeonato. A gente começou lá atrás, tomando 2-0, aí vai. E por coincidência, né, a gente tem a convenção na Calunga, né? Todo ano, uma vez por ano, vocês leva levaram todos os gerentes, né? sempre leva.
faz apresentação lá, tudo. E o tema da convenção era resiliência. Ixi, da convenção, não foi nem do negócio de vocês. Não, da convenção. Eu falei, puta, ó, tem tudo a ver. É. E aí, lógico, muita gente falando, né, como era o tema, falando de resiliência, que é isso, que cria casca, que isso deixa a equipe... Porque você falando de equipe, né, nas lojas, enfim. Da empresa em si também, né, porque passamos pandemia, e aí você, porra... Então, por isso que eu dou muito valor hoje pro time. Você falar da onde a gente tava e aonde a gente chegou agora, não dá pra simplesmente agora, agora vou trocar mais 2, vou trocar 3, vou trocar o time inteiro. Não é assim. Mas fulano é melhor, mas ciclano é melhor. Tá bom, mas o meu time, hoje o time é uma unidade, não é um jogador. Mudanças, quando acontece, tem que ser pontual e pensada, né? Sim, e vai dar problema, porque todo time tem problema. Você vai solucionar alguns e vai criar novos. E aí, qual é o time que você vai resolver? Detectar primeiro esses problemas pra depois resolver eles, entendeu? E nesse time tá tendo campeonato e você pode estar lá se fudendo de novo. Então, exatamente. Por isso que eu sempre sou contra a mudança. Quer dizer que não vai mudar? Não sei o que vai acontecer. Oportunidades aparecem, né? Aí, assim, eu tenho o meu pensamento, o Corradini tem o dele, o Coelho tem o dele.